Olá, meus queridos. Bom estar juntos mais uma vez e podermos aprender através da palavra de Deus algo, né? O tema de hoje é algo muito importante para nós. Então eu quero convidar você a abrir Evangelho de Lucas no capítulo de número 11. Se você ler desde o princípio, você vai ver o contexto. Jesus está num determinado lugar orando e os seus discípulos vêm até ele, chegam até aquele lugar e pedem para Jesus os ensinar a orar. A orar. E Jesus os ensina. Nós vemos aqui uma versão um pouco reduzida do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, tem a mesma narrativa e tem um modelo de oração que é chamado de oração sacerdotal, né? Ou mais comumente conhecido como Pai Nosso. Modelo de oração que Jesus ensinou para os seus discípulos e cabe a cada um de nós. Mas eu quero ler a partir do versículo de número 5 e depois daqui extrair lições preciosas para nós. Mas antes de ler, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já desistiu de uma oração antes de receber uma resposta de Deus? Você já desistiu de uma oração antes de receber uma resposta de Deus a esta oração? Dá para levantar as duas mãos, né? Eu creio que isto já aconteceu com você, já aconteceu comigo, e isto é mais comum do que nós imaginamos. Por quê? Porque nós queremos respostas imediatas. Às vezes elas podem vir, né? Muitas vezes Deus Pai, diante de uma oração nossa, Ele vem e diz sim. Ele nos responde. Mas algumas vezes a resposta é não. Ou, mais difícil ainda para nós, quando a resposta às vezes é espera um pouco. Nós temos uma dificuldade em esperar terrível, né? Alguns dizem que nós somos a geração micro-ondas. Queremos coisas instantâneas, respostas rápidas. E nem sempre é assim. Por quê? Porque Deus sabe o momento certo de cada coisa na nossa vida. Ele sabe. E de repente a tua petição, a tua oração, o teu pedido, o teu clamor, a tua súplica é por algo que Deus acha que é legal para você naquele momento. Então, Ele responde, Ele concede. Recebemos um sim de Deus. Mas tem hora que a resposta é não. Deus sabe que aquilo não vai trazer nada de bom para nós, embora nós possamos achar que sim, mas Deus sabe que aquilo não vai ser bênção na nossa vida e a resposta é não. Mas talvez a nossa maior dificuldade é esperar. Deus fala, espera um pouco. E nós temos muita dificuldade com isso. Então, é mais fácil desistir. Desistir. Ao invés de esperar, às vezes, alguns dias, meses, mas às vezes anos, né? Nós encontramos relatos de pessoas que oraram anos e anos por uma determinada questão, por uma determinada necessidade, e demorou até que Deus respondesse sim, né? Então, vamos aprender
através das orientações do ensino de Jesus, como deve ser a nossa oração. Então, Jesus diz o seguinte para eles, Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 5. E ele disse-lhes, qual de vós terá um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou a mim de viagem e eu não tenho nada para pôr diante dele. E ele de dentro lhe responder e disser, não me importunes, já estou com a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama e eu não posso me levantar para te dar. Eu digo, olha o que Jesus diz, eu digo que ainda que ele não se levante para lhe dar por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, ele se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e vai se abrir. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abrirá. Olha a promessa de Deus para nós, para mim e para você, que eu entendo também já muitas vezes desistiu da sua oração diante de alguma necessidade. Né? Mas ele continua dizendo, se um filho lhe pedir pão, a qualquer um de vós que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará a vocês ou a todos que lhe pedirem. Amém. Até aqui. Então, o que nós podemos aprender? Então, vamos começando por aqui. Cristo aqui, ele representa o suplicante solicitando para que pudesse dar a alguém. Ele precisava de pão, né? Senão ele não poderia saciar a fome de um viajante cansado. Guarda aí. Ele está solicitando algo para poder dar, compartilhar. Segundo ponto, embora o vizinho não queira ser importunado, ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desanima do seu pedido. Por quê? Porque alguém precisa. Porque alguém precisa. E, finalmente, a sua importunação é recompensada. Então, o suplicante não estava pedindo para si mesmo. Nós já desistimos quando é para nós, imagina para suprir alguém. Primeiro ponto. Segunda questão. Mesmo diante, né, da recusa do seu amigo,
né? Ele não desiste do seu pedido. Por quê? Porque alguém precisa ser saciado. Até que finalmente a importunação é recompensada. Aqui nós aprendemos com relação à perseverança. É isto que eu e você precisamos aprender. Talvez das várias lições que nós podemos tirar daqui, o mais importante é perseverança. Perseverança, né? Nós vamos encontrar ao longo dos evangelhos o Senhor Jesus diante dos seus discípulos em momentos de necessidades e viu quantas vezes a fé deles naufragou. Foi provada e naufragou. Né? Por quê? Por causa da insuficiência humana, né? Da insuficiência humana. Jesus, ele se fez carne, ele viveu entre nós nesta terra, ele assumiu, né, uma forma corpórea, humana, ele conheceu de perto a nossa limitação, a nossa finitude, as nossas fraquezas. E ele está começando a mostrar que, né, a nossa fé, ela vai ser testada, ela vai ser provada. Então, ele, em muitos momentos, vendo a fé deles naufragar, ele os ensinou, né? Ele mostrava que eles vão precisar ter para poder dar. E que a fonte é Deus, Deus Pai. Então, a fonte é Deus. E nós vamos, em muitos momentos, precisar perseverar, né? Ainda mais quando Deus fala, olha, espera um pouquinho, né? Porque o pouquinho, muitas vezes, não vai ser um pouquinho, né? Não vai ser alguns dias, algumas semanas, às vezes vão ser anos. E nós vamos precisar de perseverança até que a resposta venha. Porque ela vai vir no momento certo, no tempo certo, da maneira certa, que vai ser bênção para nós. Não só para nós, mas principalmente para as pessoas à nossa volta. À nossa volta. Um aspecto importante que eu quero ressaltar aqui, que aquele vizinho egoísta, ele não representa o caráter de Deus Pai. Então, a lição que nós vamos tirar aqui não vai ser por comparação, mas vai ser por contraste. Por quê? Né? O homem egoísta, né, vai atender o pedido urgente para se livrar da perturbação, do incômodo. Agora entenda, Deus Pai, ele se deleita em dar. Deus Pai se deleita em suprir, em dar aquilo que nós precisamos, né? Ele é cheio de compaixão e atende o pedido de todo aquele que se achega a Ele em fé. Né? Todo aquele que chega até Ele em fé. O escritor, as escrituras nos mostram, né, que nós precisamos de fé. Sem fé não dá para nos achegarmos até Deus. E Deus, ele só nos retribui, nos recompensa, nos concede quando nós vamos até Ele em fé. Mas perseveramos muitas vezes em fé. É importante isto.
E Jesus deixa claro, né? Quando ele declara que quem pede, recebe. Né? Quem busca, vai achar. Quem bate, vai se abrir. Mas muitas vezes não é naquele exato momento. Mas ele garante que todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, a porta vai se abrir. E ele faz uma comparação bastante interessante, né, com um pai natural. Ele fala, olha, qual de vós que é pai, se um filho vier, né, e pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, vai dar uma serpente. Ou se pedir um ovo, vai dar um escorpião. E ele faz a seguinte declaração: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Quanto mais o Pai Celestial. Eu não sei quantos já passaram por dificuldade, né? Mas eu já passei por isso. Eu me lembro, principalmente quando eu tinha meus filhos pequenos, né? E quando a gente olhava para a questão de roupa, né? Em primeiro lugar vinham os filhos, então comprava primeiro para um, aí comprava para o outro, né? Aí de repente quando chegava a nossa vez, né? A minha vez, a vez da minha esposa, né? Da minha esposa primeiro, e a hora que chegava a minha vez, os pequenos já tinham perdido a roupa, perdido o calçado, já precisava comprar de novo. E quem é o pai que não faz isto? Né? Quem é o Pai? Então, quando nós olhamos, né, para o nosso Pai Celestial, né, nosso coração precisa se encher de certeza, de convicção, de que Ele vai nos atender. Vai nos atender. Porque até mesmo um não é uma resposta. E, embora nos desagrade, uma boa resposta. Por quê? Porque às vezes aquele não é o momento certo. E aquilo que nós estamos pedindo e solicitando pode, com certeza, não vai se tornar bênção para nós. Né? Então, olha o que o Senhor está nos ensinando. Interessante também que o Senhor nos ensina a nos dirigir a Ele, o grande, o poderoso, o Altíssimo, Deus, de uma maneira nova. Nosso Pai, Pai nosso. Né? E a nossa confiança nesta relação não está nos nossos méritos, porque quase nunca nós merecemos qualquer coisa da parte de Deus. Eu diria sempre, nós nunca vamos merecer nada da parte de Deus. Mas, então, que fique claro, né? Porque quando nós olhamos para a nossa experiência, muitas vezes nós entendemos isso. Ó, eu não mereço. Mas mesmo assim, entenda que Deus escolheu nos favorecer pelo fato de Ele ter enviado Jesus para morrer no nosso lugar, pagar um alto preço, um preço de sangue, né, para que eu e você, primeiro, pudéssemos nos achegar até Ele. Por quê? Quando você lê Isaías, né, o profeta declara que Deus, Ele não é surdo, que Ele não possa ouvir, né, que Ele não tem problema,
né, com a sua mão que não possa estendê-la para nos acudir, mas os nossos pecados é que nos afastam de Deus, é que impede Deus de nos atender. Mas Jesus veio e derramou seu sangue para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus, porque o pecado nos separa de Deus, para que nos tornássemos justos diante de Deus, não pelo nosso mérito, não foi a nossa justiça, foi a dele, não foi a nossa obediência, foi a dele, né? Então, foi pago um preço de sangue para que a justiça de Deus Pai fosse satisfeita. Então, Deus escolheu em Cristo nos favorecer diante de Deus. Tanto que Paulo, em Romanos 8, no versículo 1, ele diz assim, ó, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Um pouquinho antes, né, no capítulo 7, indo para o final, ele fala assim, olha, eu queria fazer o bem e eu não consigo, mas o mal que eu não queria fazer, este eu faço. Miserável homem que eu sou. Mas ele emenda no 8, ele fala, mas graças a Deus, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo. Estar em Cristo significa ter crido nele, crido na sua obra na cruz, crido na sua inclusão naquela morte, porque Jesus, no Evangelho de João, ele declara, olha, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Eu fui, você foi atraído naquela morte, quando você creu na obra que ele realizou, na obra consumada da cruz do Calvário. Então Deus, por causa da morte de Cristo, do sangue derramado por Cristo naquela cruz, ele nos favorece, mas tem a hora certa, tem a maneira certa, tem o jeito de Deus, não é quando nós queremos. E não adianta querer ser filho birrento, mas adianta perseverar, continuar pedindo, clamando, suplicando, né? Mas Cristo nos ensina uma nova relação. O grande e poderoso Deus, Criador e sustentador de toda a existência, nós podemos chamar de Pai, Abba Pai, Paizinho querido, né? E esse privilégio e a nossa confiança, como eu estava dizendo, não está baseada no nosso próprio mérito, mas no dele. Ele satisfez toda a justiça de Deus. E por causa disso, Deus nos considera e nos chama de filhos seus. Ué, mas todos não são filhos de Deus? Não. Eu viro e mexo, eu repito isso. Evangelho de João, capítulo 1, versos de número 11, diz assim, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem, serem feitos filhos de Deus. Então, nós nos tornamos filhos de Deus, fazemos parte da família de Deus. Então, se os pais naturais amam os seus filhos e muitas vezes fazem sacrifício em seu favor, em seu benefício, se nós como pai sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, porque tem muito pai permissivo que dá tudo, mas um pai equilibrado, que entende situações e circunstâncias e momentos, ele sabe o momento certo de dar cada coisa para o seu filho. Eu me lembro uma época, meus filhos já eram adolescentes já, e eles queriam um tal tênis chamado Nike Shock. Custava muito caro, né? Custava muito caro. E eles vinham, né? Eles tinham alguns amiguinhos, né, que tinham.
E eles queriam ter igual. Né? E eles tiveram que esperar um bom tempo para ganhar. Tiveram. Né? Como pais, nós precisamos aprender a dizer não para os nossos filhos, a colocar limites, a frustrar os nossos filhos, porque eles vão aprender muito com isso. Mas os pais amam os filhos e sempre querem dar as melhores coisas, né? E se um pai ama os seus filhos a ponto de se sacrificar, quanto mais o Pai Celestial. Né? Paulo, apóstolo Paulo, em Romanos 8:38, ele faz uma comparação e ele diz que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus Pai. Nada. Então, Deus escolheu nos favorecer, Deus Pai nos ama e Ele está sempre pronto para nos atender. Mas nós precisamos aprender nesta noite. O poder da oração que persevera. É isto que Jesus quer nos ensinar. Né? Talvez a principal lição de oração. Né? Então, nós precisamos ponderar, avaliar, ver como é que está a nossa vida com relação a isso. Nesse quesito, oração. Né? E olhar com cuidado estas questões. Né? Porque há uma ciência divina na oração. Nós precisamos compreender a necessidade da perseverança. Entender que Ele nos assegura a sua boa vontade de nos ouvir e de nos atender. Mas as nossas petições, solicitações, elas podem ser pessoais sim, mas não devem ser exclusivamente para nós. Nós precisamos aprender a ter para compartilhar. E entenda, quanto mais você reparte, quanto mais você compartilha, mais Deus te dá. Mais Deus te dá. Então, se você quer ter, aprenda nas Escrituras. O mundo ensina que se você quer ter, você precisa reter, guardar. As Escrituras nos ensinam, se você quer ter, você precisa dar. Quanto mais você reparte, quanto mais você dá, mais você vai ter. Outra coisa importante, a oração não se destina a mudar Deus. Muitas vezes nós queremos mudar Deus em oração. A oração, ela precisa produzir mudança em nós. Nós é que precisamos mudar, Deus não. Deus jamais. Né? E para finalizar, no capítulo 15 de João, deste mesmo evangelho, do Evangelho de João, no verso 7, Jesus faz uma declaração. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Uma outra promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida. Né? Se vocês permanecerem em mim, estar nele, eu já mostrei. Né? Nós fomos atraídos na sua morte e na sua ressurreição. Morremos com ele, mas ressuscitamos também.
Mas nós ressuscitamos espiritualmente uma nova pessoa, não aquele encardido velho que vivia na prática do pecado, mas uma pessoa nova, com um espírito novo, com um coração novo, né? Ezequiel 36, 26. Que agora tem toda a condição de dizer não ao pecado. Não vivemos mais na prática do pecado. Podemos pecar sim, podemos errar, mas imediatamente o Espírito Santo nos constrange e nos leva ao arrependimento e à confissão. Prática de pecado, não mais. Prática fala de uma constância. Se nós vivemos na prática do pecado, é bom olhar a nossa experiência, porque frequentar uma igreja não salva ninguém. O que salva é crer em Jesus, crer na sua inclusão, na sua morte e ressurreição, e entender que a partir desta experiência nos tornamos uma nova criação. Um novo homem e uma nova mulher. Amém, meus queridos? Então, muitas lições através das Escrituras, do que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Então, olha para você, vê como é que está a sua vida de oração, né? Dá para colocar em prática muita coisa aqui. Que Deus te abençoe, uma semana nova, cheia de vitórias, de avanços e de conquistas. Em nome de Jesus. Amém.